Por que as mulheres cansam dos moleques e querem um homem sério para casar, para ter um relacionamento, principalmente depois dos 30 ou perto dos 30? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos discutir aqui questões biológicas, comportamentais e a psicologia evolutiva. E vamos falar um pouquinho da questão da iniciativa. Por que que a iniciativa deveria ser do homem ou da mulher? O que que a ciência explica sobre isso? Eu sou Renô Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou PhD, mestre em administração, engenheiro, auditor, professor com mais de 20 anos de experiência nessas áreas, com várias pós-graduações, MBAs, livros, artigos publicados, participação em congressos nacionais e internacionais. Você já se perguntou que em grande parte das culturas o homem é que costuma tomar a iniciativa do flerte, da paquera. Isso seria cultural, biológico? E o que dizem os estudos sobre esses comportamentos amorosos? Por que que as mulheres elas se arrependem de ter cedido e os homens se arrependem de não ter tentado? Hoje nós vamos explicar como a ciência evolutiva, como o comportamento dos animais explica esse padrão comportamental. Fica comigo até o final, que você vai sair desse vídeo com uma nova visão sobre os relacionamentos. Então nós vamos falar sobre os arrependimentos masculinos e arrependimentos femininos. Então nós temos segundo um estudo clássico conduzido por José Somerville em 2005, os homens e mulheres eles foram convidados a refletir nessa pesquisa, sobre os seus maiores arrependimentos. Os homens mencionaram na pesquisa que, com mais frequência, que se arrependem de não ter tomado a iniciativa, de não ter falado com aquela garota, com aquela mulher, ou ter perdido a chance de conhecer aquela garota, aquela mulher. Já as mulheres, elas se arrependem com mais frequência de ter feito sexo com alguém que não valia a pena ter uma relação casual, uma relação amorosa por quem não merecia. Um estudo mais específico publicado em 2013, ele relata também o seguinte, que os homens tendem a se arrepender mais das oportunidades perdidas, enquanto que as mulheres elas tendem a se arrepender mais do sexo casual que fizeram e que esse sexo casual ela se entregou e o sexo não resultou num relacionamento, num vínculo afetivo mais profundo. Isso tem base biológica e aí que entra a psicologia evolutiva. Então, por que isso acontece? Porque o sexo geralmente é mais caro para a mulher, o Homo sapiens é mais caro. Então, na lógica da psicologia evolutiva, que é baseada em autores como David Buss e Steven Pinker, o sexo ele não é igual para homens e para mulheres. Para os homens, geralmente o custo biológico de uma relação sexual é muito baixo. Uma ejaculação, isso só custa uma ejaculação que pode gerar milhares de filhos, pelo menos em teoria. Já para as mulheres, uma única relação sexual, ela pode resultar em uma gravidez, o que representa um investimento de 9 meses de gestação, parto e cuidados maternos durante toda a vida. Então, o sexo para a mulher ele tem um maior custo. Portanto, ao longo da evolução, as mulheres elas foram programadas para serem mais seletivas. Já os homens eles foram programados para maximizar oportunidades reprodutivas. Eles têm que espalhar a sua semente. E as mulheres têm que escolher mais porque para elas o sexo é mais caro. Essa assimetria de padrão, na verdade, ela é universal e ela foi observada por pesquisadores como Chivers, que em 1972, que diz que quem investe mais na prole seleciona mais e quem investe menos compete mais. Então as mulheres estão sempre escolhendo os melhores caras e os machos estão competindo entre si pelas fêmeas. Então há, na verdade, esse tipo de disparidade.
E claro, esse padrão, ele não é exclusivo da nossa espécie. No mundo animal, também os machos, os animais, eles tendem a competir pela atenção, pelo acasalamento, pela oportunidade das fêmeas, e são as fêmeas que escolhem. Os pavões exibem as suas penas. Os gorilas lutam pelo domínio do grupo, numa hierarquia. E os pássaros constroem ninhos e se enfeitam para impressionar as fêmeas. Também usam a plumagem para impressionar as fêmeas. Como aponta o biólogo Richard Dawkins, a relação sexual ela vai criando esse jogo. Os machos tomam a iniciativa e as fêmeas vão escolhendo dentre os melhores machos para perpetuar a espécie, porque o custo para elas é muito caro. No caso humano, essa pressão evolutiva ainda está presente nos dias de hoje, mesmo que nós tenhamos a cultura, os aplicativos, as ideologias e as redes sociais. E quais são as implicações práticas dessa imposição biológica que nós temos entre homens e mulheres? Então, o homem, ele tem a inclinação de sempre de dar o primeiro passo, de tomar a iniciativa. E quando ele não toma a iniciativa, ele se arrepende de não ter tentado, porque é a missão dele, é tentar, perpetuar a espécie por meio do espalhamento da sua semente. E quando a mulher toma a iniciativa e se envolve rapidamente, ela pode se arrepender da qualidade do vínculo, porque o homem ele vê aquilo ali muito fácil, não se compromete, então ela se arrependeu de ter feito um sexo casual. Isso não é machismo, é apenas biologia, é evolução, é ciência, é o estudo do comportamento. Claro que há exceções, na cultura contemporânea nós temos mais liberdade, nós podemos escolher, mas só que ignorar esses padrões, ele pode levar a um sentimento de culpa, de ressentimento, e é aquilo que nós devemos evitar no nosso comportamento, na nossa vida. E afinal, com tudo que você viu até agora, quem deve tomar a iniciativa? E essa resposta não é moral, ela é biológica, porque os homens foram moldados para isso e as mulheres para escolherem bem esses homens que tomaram a iniciativa. Então, se você é homem, eu acredito que você deve tentar, deve agir, vá ir atrás, né, tomar a iniciativa. E se você é mulher, selecione e selecione bem, né, se proteja contra relacionamentos casuais, isso segundo a biologia, tá? Não estou mandando ninguém se comportar de uma maneira ou de outra, mas biologicamente o homem deveria tomar a iniciativa e a mulher deveria ser mais seletiva e escolher mais. Portanto, nós vimos que os homens se arrependem de não ter tomado a iniciativa, de não ter tentado, de não ter aproveitado a oportunidade, e as mulheres se arrependem de ter cedido, de ter feito sexo casual com pessoas que não valiam a pena. É isso, gente. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, se inscreva, porque assim você impulsiona o canal, fazendo com que esse vídeo e esses vídeos cheguem a mais e mais pessoas, e me faz também estar mais motivado, mais estimulado a promover esse conteúdo e a fazer novos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.